Então, pessoal, retornando aqui ao nosso problema, eu tenho então num motor desse tipo, um motor a diesel que segue esse ciclo, a gente observa então os quatro tempos, né, que a gente está tão acostumado a falar, o motor dois tempos, o motor quatro tempos da combustão. Então, o que são esses quatro tempos, né? São os tempos de admissão, de compressão, de combustão e de exaustão. Então, é isso que nós temos então: admissão, compressão, combustão e exaustão dos gases. Aqui está em inglês esse GIF, mas essa é exatamente a ideia dos tempos dos processos termodinâmicos que ocorrem dentro de um motor desse tipo. Vamos fazer um exemplo aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês e eu quero que vocês resolvam sozinhos esse. Vamos pegar então uma compressão adiabática, né? A gente pode imaginar como uma compressão adiabática de um motor a diesel. Vamos imaginar que o ar externo está a 20 graus Celsius e ele entra nesse cilindro, né, com essa temperatura, e o ar lá dentro ele vai ser comprimido de uma pressão inicial que é 1 atmosfera, então pressão atmosférica, e vai ser comprimido de um volume de 800 centímetros cúbicos, passando para um volume de 60 centímetros cúbicos. Imagine que o gás seja um gás ideal, então trabalhe como o gás ideal com um gama ali de 1,4, e imaginando a compressão adiabática. Qual que seria então a pressão e a temperatura final do gás? Bom, para isso a gente pode utilizar as equações que nós obtivemos anteriormente. Essa equação aqui, por exemplo. Então eu vou relacionar pressão e volume, além da constante gama, inicial e final. De forma que eu posso então, sabendo nesse nosso problema, que eu tenho uma pressão inicial de 800, passando por uma pressão final de 60, tenho, desculpe, o volume inicial, né, de 800 centímetros cúbicos, passando por um volume de 60, tenho uma pressão inicial de 1 atmosfera, passando isso para uma pressão final, que é o que nós queremos descobrir. Tendo o gama, é só equacionar isso, a gente vai chegar então em qual seria esse valor da pressão final. A mesma coisa a gente pode fazer para a temperatura, não agora usando essa equação aqui, mas a gente pode utilizar a equação dos gases, a equação do gás ideal. Se eu pegar a equação do gás ideal PV igual a nRT, como a gente tem aqui, só para exemplificar, eu posso escrever então essa equação como pressão inicial, volume inicial, passo a temperatura para o lado de cá, temperatura inicial vai ser igual a NR. NR é uma constante, de forma então que PV sobre T, numa compressão adiabática, né, num processo diabático, ele vai ser sempre constante. Então eu posso escrever para esse nosso problema aqui, que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Com isso a gente consegue equacionar isso e encontrar os valores tanto de temperatura quanto de pressão. Então nesse problema aqui, façam isso, façam um exemplo, vocês vão encontrar que a pressão final é da ordem de 37 atmosferas. Então, usando a mesma relação aqui, né, de atmosfera como unidade de pressão, a pressão final vai ser dessa ordem de 37. A gente aumenta, o motor a diesel, ele aumenta muito a pressão do gás que está dentro do cilindro. Isso faz com que a gente tenha a explosão do gás independente de ter faísca. E na segunda parte vocês vão encontrar a temperatura. Vão observar que a temperatura é da ordem de 550 graus Celsius, ou graus Celsius, isso. Isso faz com que nessa temperatura a gente consiga ter a explosão do gás. Então, o que o motor a diesel faz, ele trabalha com altas taxas de compressão, fazendo a temperatura aumentar a um ponto de que ela venha a entrar em combustão, independente de ter faísca. Isso é muito interessante porque o motor a diesel então ele tem capacidade de funcionar de forma diferente, sem necessidade de ter uma faísca. Então você pode, por exemplo, ter ele trabalhando submerso. Desde que você tenha entrada e saída de gases independentes, você não teria problema em ter faísca de uma forma submersa.
Bom, seguindo na nossa aula, a gente vai falar sobre equipartição de energia. Então, nós podemos obter os valores de Cp e Cv, e a gente viu, né, que a gente obtém isso teoricamente, e ele independe do tipo do gás. Mas os tipos do gás nem sempre estão em acordo com os valores experimentais. Se a gente medir então os calores específicos e calores molares para diferentes gases, o que a gente observa? E aqui nessa tabela a gente vai observar, vou discutir um pouco isso. Para determinados gases, eles estão muito próximos entre si, os valores de Cp e os valores de Cv. Existe uma certa variação, naturalmente, mas eles estão muito próximos do valor teórico. Mas quando eu vou para outros tipos de gases, eles também estão próximos entre si, mas diferentes dos anteriores. Então o que a gente observa? Esses gases aqui são monatômicos, são gases nobres. Então, gases monatômicos têm valores próximos entre si. Depois, essa segunda parte dessa tabela, os gases diatômicos têm valores mais próximos entre si, mais diferentes dos monatômicos. Esses valores todos que nós podemos observar, eles são então mais ou menos em bom resultado, bom acordo com os dados teóricos encontrados. E aqui a gente tem o gama, né, Cp sobre Cv, para diferentes valores. Agora, o que muda de gases monatômicos, diatômicos e poliatômicos? O que muda é justamente o que nós temos falando sobre os graus de liberdade. Então, se a gente for lembrar que a gente viu lá sobre equipartição de energia, cada grau de liberdade tem uma componente, né, equivalente a 1/2 de kBt associado à sua energia. E eu posso ter diferentes formas disso. Então vamos lá, se eu pegar um gás diatômico num modelo desse de Altair, eu posso ter um movimento translacional. Então, em torno do centro de massa eu tenho movimento em x, em y e z. Isso me dá 3 graus de liberdade. Eu posso ter movimento rotacional nos 3 eixos, em x, em y, em z. Posso ter movimento, se eu já não imaginar mais isso como Altair, mas eu imaginar como uma mola, eu posso ter um movimento vibracional ao longo do eixo. Claro que determinados processos podem ser desprezados. Por exemplo, se isso daqui for rígido e não como uma mola, essa vibração ela pode ser desprezada. Então esse grau de liberdade aqui ele é praticamente nulo. Então eu não considero ele como uma forma de somar 1/2 de kBt na energia para essa molécula. A mesma coisa, numa molécula desse tipo aqui, se vocês lembrarem lá de mecânica, e calcular os momentos associados a essas rotações, o momento em torno do eixo X e do eixo Y são bastante consideráveis. Porém, o momento em torno do eixo Y, esse eixo que está passando pelo centro das duas esferas e por esse halter que segura aqui as duas, ele é muito menor em relação às outras, ele pode ser desprezado. De forma então que eu vou ter diferentes estruturas na hora de considerar isso na equipartição de energia. Então, eu posso considerar, por exemplo, essa rotação em torno do eixo Y desprezível em relação aos demais. Posso considerar que a vibração também é desprezível. Então eu vou ter, nesse caso, a energia interna igual 5 meios de nRT ou 5 meios de nkBt, falando que eu tenho N moléculas associadas. Isso então nos dá uma classe para esse tipo de molécula. Eu posso encontrar então qual que é o valor do calor específico, por exemplo, a volume constante, lembrando que eu posso escrever que a variação de energia interna, né, esse D de energia interna, diferencial de energia interna, é igual a NCV dt. Com isso, utilizando dessa forma que nós obtemos aqui, a gente obtém que o CV é igual a 5 meios de R. E como a gente tem que CV, ou CP menos CV igual a R, a gente então encontra que o valor de CP é de 7 meios de R. Com isso, CP sobre CV a gente obtém 1,4 para o gama. Né? Lembrando que o gama é igual a CP sobre CV. Retornando aqui para a nossa tabela dos valores experimentais, a
gente observa que tem muito resultado muito próximo para o gama, para os gases diatômicos, desde então que a gente faça essas considerações, que a gente pense esse gás diatômico eliminando esse grau de liberdade, eliminando esse grau de liberdade. Então a gente pode escrever, vamos pegar como exemplo aqui é o hidrogênio, a gente pode escrever e graficar isso através de uma relação onde eu possa ter CV em função da temperatura. E o que a gente observa? A gente observa platôs. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, essa temperatura em Kelvin, aqui ela começa do 20 Kelvin, porque o hidrogênio ele é líquido abaixo disso. Então acima de 20 Kelvin eu tenho gás hidrogênio. Eu observo um platô até mais ou menos na ordem de 100 Kelvin. Esse platô, o CV, a quantidade de energia de Joule por mol Kelvin, é igual a 3 meios de R. Então eu tenho 3 graus de liberdade associados. Conforme a temperatura aumenta, eu passo agora, vai mais ou menos de 300 a 500 a 800 aqui. Eu tenho um segundo platô, que é 5 meios R, ou seja, eu tenho 5 graus de liberdade associados. E aí quando eu subo ainda mais a temperatura, passando aqui dos 5.000 Kelvin, eu tenho 7 meios de R. O que significa isso? Então vou voltar aqui. Isso significa que conforme eu vou aumentando a temperatura, eu tenho mais energia associada, eu consigo acessar estados rotacionais e vibracionais que eu não consigo acessar quando eu tenho temperaturas mais baixas. Então, se a gente imaginar esse nosso modelo de um gás, onde eu tenho essas duas esferas presas por um halter, né, uma haste fixa, inicialmente a baixas temperaturas eu tenho pouca energia associada, então ela só vai ter propriedades translacionais, eu só vou estar me movendo no espaço. Conforme eu tenho uma energia maior, eu consigo associar então aos estados rotacionais. A molécula consegue então também estar rotacionando em torno desses eixos. E conforme aumenta mais ainda a temperatura, eu consigo ter estados vibracionais dessa molécula. Então o que a gente tem é uma relação direta entre as temperaturas e os estados de translação, rotação e vibração que podem ser observados. E ainda, esses platôs a gente pode fazer numa escala, imaginando aqui que eu tenho esses estados nessa aqui na escala de energia. Lembrando que essa escala aqui é logarítmica, né? Então isso fica bem distante uns dos outros realmente, mas se eu colocar isso em torno de uma escala de energia, o que a gente observa é que os estados de rotação estão em energias bem mais baixas que os estados de rotação. Desculpe, esse aqui está errado. Esse primeira etapa aqui são estados de translação. Ou esse de rotação e esses seriam os de vibração. Estou observando aqui no livro que está errada essa legenda. Então, imagine que esse aqui é rotação, esse aqui são de vibração. Então, os estados rotacionais estão associados a energias bem mais baixas que os estados vibracionais, que seriam esse daqui. Então, apaga essa rotação daqui. Isso mostra pra gente que eu tenho que aumentar muito a quantidade de energia para ter esses estados associados. Além disso, esses platôs indicam pra gente que eu só consigo pular de níveis de energia daqui para cá, em quantidades fixas de energia. Ou seja, a energia que está associada a esses estados rotacionais, vibracionais, é uma energia quantizada, né? Vocês já viram isso em outros componentes, sobre a quantização de energia, mas aqui é mais um indicativo de que a quantização da energia associado a esses estados de uma molécula, ela não pode ter valores intermediários. Ou você tem 3 meios de R, ou você vai ter 5 meios de R. Você não vai ter uma energia associada intermediária a isso. Isso nada mais é do que a quantização da energia que vem da mecânica quântica, que a gente tem quantidades em pacotes fechados
de energia que podem ser associados para cada um dos estados que nós temos. Bom, com isso nós fechamos a aula de hoje. Até a próxima.